Olá pessoal, vamos hoje para a nossa terceira aula de eletrônica analógica aqui do curso à distância de automação industrial do IFMG. Bom, na última aula a gente viu o circuito de polarização por divisor de tensão, que é esse circuito aí mostrado na tela. Esse circuito nada mais é do que o circuito de polarização no emissor, com a inserção aí das resistências R1 e R2 para poder reduzir a tensão que chega na base do transistor, que é a mesma tensão aí do resistor R2. Bom, hoje a gente vai ver como que a gente usa esse circuito para poder amplificar um sinal alternado. Ou seja, agora a gente vai ligar uma fonte de tensão alternada nesse circuito e vamos ter o mesmo sinal de entrada na saída, só que amplificado, com amplitude maior. A primeira coisa que a gente deve entender antes de inserir a fonte do sinal alternado no circuito polarizado por divisor de tensão é o funcionamento dos capacitores. Esses capacitores vão servir para separar o circuito polarizado por divisor de tensão, que é o circuito de corrente contínua, do circuito alternado, que é o circuito com fonte de tensão alternada, e a carga onde é que a gente vai ter a saída desse sinal alternado. Então vamos lá. Se a gente simplesmente inserisse a fonte de tensão alternada na entrada do circuito e a carga na saída, a polarização do circuito iria ficar totalmente alterada. Por isso, a gente usa os capacitores para poder separar o nível CC do nível AC. Como que isso funciona? Bom, os capacitores têm a função de bloquear a passagem de corrente contínua e permitir a passagem de corrente alternada. Esse comportamento acontece graças à reatância capacitiva dos capacitores, que é a propriedade de oposição à passagem de corrente que o capacitor tem. É como se fosse a resistência do componente, só que levando em conta a frequência do sinal que está sendo aplicado nele. A fórmula da reatância do capacitor é dada por 1/2πfc, onde F é a frequência do sinal que está sendo aplicado no capacitor e C é a capacitância. A gente sabe que um sinal contínuo, como o sinal da fonte VCC, é um sinal de frequência zero. Sendo assim, se a gente analisar a fórmula, a gente vê que a reatância do capacitor é infinita quando a frequência do sinal é zero. Isso acontece porque 2 vezes π vezes 0 vezes C dá zero. E 1/0 é infinito. Agora, se o sinal no capacitor, o sinal aplicado no capacitor for alternado com uma frequência alta, 2 vezes π vezes essa frequência alta vezes a capacitância é um número muito alto. E 1 sobre esse número muito alto é igual a um número que tende a zero, a um número próximo de zero. Então, resumindo, a oposição de passagem de corrente é muito alta se o sinal CC estiver aplicado sobre o capacitor e muito baixa se o sinal aplicado for alternado. Ou seja, para um sinal contínuo, o capacitor abre o circuito, então ele se comporta como um circuito aberto. E para um sinal alternado, o capacitor se comporta como um curto. A partir disso, a gente pode usar os capacitores para acoplar tanto a fonte de sinal alternado quanto a carga ao circuito de polarização por divisor de tensão. Basta que a gente entenda que o capacitor está aí para permitir a passagem só de corrente alternada. Isso vai fazer com que o sinal contínuo da fonte VCC seja aplicado só no circuito de polarização por divisor de tensão. Consequentemente, a polarização do circuito não é alterada. O circuito mostrado na tela pode ser usado para amplificar o sinal alternado da fonte VG, mas ele tem um problema. O resistor RE ele vai limitar a corrente alternada que passa pelo emissor e coletor, o que vai fazer com que o sinal alternado da saída não seja muito amplificado, ou não tenha um ganho alto, como se diz. Por isso, a gente aproveita o funcionamento do capacitor e insere um capacitor em paralelo com o resistor de emissor. Isso vai fazer com que para a fonte VCC nada mude, uma vez que o capacitor bloqueia a passagem de corrente CC, fazendo com que essa corrente vá toda para o resistor do emissor. Por outro lado, para a fonte alternada VG, o capacitor vai se comportar como um curto. E como a corrente sempre tende a passar pelo caminho mais fácil, ela não vai passar pelo resistor de emissor, que estava limitando essa corrente, fazendo com que a amplitude do sinal da saída não fosse muito alta. Então, concluindo, o circuito amplificador de sinal alternado usando o transistor é esse apresentado na tela. A parte que foi inserida no circuito de polarização por divisor de tensão está mostrada aí por essas 3 setas no desenho. E também foi inserida uma resistência da fonte VG, que deve ser considerada na hora dos cálculos. Resumindo, a fonte VCC é a fonte de sinal contínuo, que serve para estabelecer o ponto de operação do transistor ou polarizar o transistor. E a fonte VG
é a fonte do sinal alternado que deve ser amplificado na saída. Essa saída é a tensão em cima do resistor de carga RL. O capacitor C1 ele acopla a fonte VG ao circuito, o capacitor C2 ele acopla a carga ao circuito e o capacitor CE ele desvia o sinal alternado para o terra, para que a corrente alternada não seja limitada. Basicamente, o funcionamento desse circuito é da seguinte forma. O sinal alternado ele produz uma corrente alternada na base. A gente tem que a corrente de coletor é a corrente da base vezes um ganho beta. Com isso, essa corrente alternada da base ela produz uma corrente maior no coletor, graças a esse ganho de corrente do transistor. Para finalizar, essa corrente alternada do coletor vai circular pelo resistor do coletor e vai gerar uma tensão maior do que a tensão da entrada. Como o resistor da carga está em paralelo com o resistor do coletor, então a tensão da carga vai ser igual à tensão alternada que circula nesse resistor de coletor. Pronto, a gente já viu como que é o circuito amplificador a transistor. Agora a gente vai ver como que é feita a análise desse circuito, que na verdade é muito simples. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a análise do circuito amplificador a transistor é dividida em duas. A análise de corrente contínua, ou análise CC, e a análise em corrente alternada, ou análise CA. Na análise em corrente contínua, a gente analisa só o efeito da fonte VCC no circuito. Então, a gente desliga a fonte alternada e abre os capacitores. Vamos lembrar que os capacitores se comportam como circuito aberto para corrente contínua. Então, a gente pode resumir o processo no seguinte. Desliga a fonte alternada, que é a mesma coisa de substituir a fonte por um curto. Depois, a gente abre os capacitores, que é a mesma coisa de desconectar os capacitores do circuito. Feito isso, é só fazer a análise do circuito que sobrou, que nada mais é do que um circuito com polarização por divisor de tensão, que a gente já viu na última aula. Bom, na análise em corrente alternada, a gente analisa só o efeito da fonte alternada VG. Então, a gente desliga a fonte contínua e curto-circuita os capacitores. Basicamente, a gente faz o seguinte. Desliga a fonte VCC, ou seja, substitui essa fonte por um curto. Depois, a gente curto-circuita os capacitores. Lembrando aí que eles se comportam como curto para um sinal alternado. É importante a gente ver que o resistor de emissor ele não precisa ficar nesse circuito, porque a corrente alternada do emissor vai passar toda pelo curto do capacitor, ficando dessa forma. Então, feito isso, é só a gente fazer a análise em corrente alternada, como a gente vai ver na próxima aula. Para finalizar essa primeira parte, a gente pode ver que os resistores R1 e R2 eles estão conectados aí, no mesmo ponto, e eles estão aterrados. O mesmo acontece com os resistores RC e RL. Com isso, esse circuito pode ser simplificado e representado dessa forma. A gente pode simplificar ainda mais se a gente calcular a resistência equivalente da associação em paralelo dos resistores R1 e R2 e RC e RL. E eu mostro como é que faz esse cálculo aí, como é que simplifica esse circuito no material complementar. Bom, então vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai continuar com a análise em corrente alternada desse circuito mostrado na aula de hoje. Até mais!